Oi pessoal, sou o professor Wesley e hoje nós vamos falar sobre as coberturas para instalações. Vamos lá, ó. O que vai compor o nosso telhado, né? O telhado pode ser composto por cumieira, que é a parte mais alta do telhado, certo? Essa parte horizontal mais alta, nivelada, a gente chama de cumieira. Cada plano do telhado a gente chama de água, então isso aqui é uma água, outra água, outra água, outra água. Isso aqui também é uma água, mas essa água específica, quando é o encontro de outras duas águas, certo? Que ela não tem uma cumieira sobre ela, a gente chama ela de tacaniça, tá bom? Esse encontro entre essas duas águas, certo? Que é como se fosse uma cumieira inclinada, né? Então a gente chama de espigão. A distância do telhado, da parede para o telhado, né? A gente chama de beiral, certo? E esse ponto aqui, ó, é como se fosse uma calhazinha, né? Um encontro dessas duas águas, né? Formando um V. Isso aqui a gente chama de rincão. E rufo é a proteção quando a telha encosta na parede, pode ter um vazamento aqui por esse espaço. Então a gente tem que botar como se fosse um mini telhadinho aqui, geralmente de alumínio ou de concreto. Então isso daqui a gente chama de rufo, ok? E sobre o telhado, né? Quem vai ter nossa cumieira, ó, espigão, beiral. A gente vai ter um madeiramento. O madeiramento pode ser composto por tesoura, que é esse elemento aqui, certo? Que é tipo a estrutura principal, né? Para segurar o telhado, que é um tipo de treliça. Nós vamos ter também nossos terças, que é essas vigas maiores aqui de madeira, certo? Com a dimensão maior ao longo dela, são terças. Vamos ter os caibros, que é essa madeira aqui, nesse sentido, e as ripas, né? Quando é para assentar só telha cerâmica, tem que ser tudo. Mas quando é para assentar telha de fibrocimento ondulado, eu posso botar só as terças mesmo, certo? Não precisa nem de caibro, nem de ripas. Aí tem alguns tipos especiais de telhado. Posso ter um lanterninho, por exemplo, que é bem comum em instalações rurais, né? Qual a função do lanterninha? É permitir uma melhor circulação do ar, certo? Então a gente consegue fazer que os gases que algum animal pode soltar possam circular, certo? E o ar quente também sai por aqui, né? Então tem uma melhor circulação de ar, ok? Então controle melhor da temperatura, ajuda bastante. Lembrando que o tipo de telha também influencia, né? Telha cerâmica, ela esquenta menos o ambiente, né? Já a telha fibrocimento, ela esquenta mais, porque o cimento absorve mais a temperatura, né? E deixa o ambiente mais quente. Porém, é mais barato um telhado com telha de cimento, apesar de esquentar mais, é mais barato para fazer. Cerâmica esquenta menos, porém é mais caro. Então tem que ver o custo-benefício, né? Para cada situação. Aqui nós podemos ver em corte, né? O lanterninho, que é esse elemento aqui. E aqui é a vista superior dele. Outra cobertura que a gente tem também, ó, especial, é essa daqui, que é mansarda, certo? Qual a vantagem dessa daqui? Com isso aqui eu consigo um aproveitamento melhor do espaço, então eu consigo armazenar coisas mais altas. Geralmente a gente tem como fosse mezanina aqui em cima para guardar mais materiais. Então quando eu preciso de mais altura, mais espaço, eu posso usar um telhado tipo esse. Posso ter também esse tipo shed, né, que é dentro de serra. Qual é a vantagem desse telhado? Aqui ele implanta, aqui em corte. Ele permite tanto uma entrada de luz, para isso a gente tem que posicionar o telhado, né? Quando for montar a edificação, na posição que absorva a maior quantidade de luz ao longo do dia. Entra a luz natural por aqui e o ar quente também pode sair, certo? Então tem uma dupla função aqui. E a gente pode ter também uma cobertura cônica, certo? A função dessa daqui é mais estética, ok? Eu consigo aproveitar mais espaço, né, porque só tem um pilar, mas é basicamente estético a principal função dele. As telhas, dependendo do tipo de telha, vai variar a inclinação dela, hein? A gente pode ter inclinação em graus, que é esse ângulo aqui, ó, da inclinação do telhado. Ou a gente pode ter declividade, ó. Declividade vai ser o quê? É a tangente desse ângulo, que é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então 32% vai ser x dividido por y, certo? Então, essa é a declividade. Então, tem gente que usa em declividade, que é o mais comum na verdade, eu posso usar em ângulo também. É mais prático usar em declividade para construir, porque eu sabendo, sei lá, que é, por exemplo, 20%. Então, se eu botar 0,20 igual a x sobre y. Se eu tiver, geralmente eu vou ter a medida de y, né? Então vai ser y vezes 0,20. Então 20% disso aqui vai ser essa minha altura. Então eu consigo saber a altura da cunheira, ok? Então, dependendo do tipo de telha, pode variar. Ó. Por exemplo, a telha francesa, né, que é telha cerâmica, a inclinação mínima é 18 graus e a máxima é 22.
O que vai acontecer se eu botar uma inclinação menor que 18 graus? Ela vai ficar muito próximo da escala horizontal. Então, com isso, vai facilitar numa chuva a água infiltrar na ligação entre as telhas. Já se eu botar uma inclinação maior que 22 graus, as telhas podem cair, correr, certo? Pela gravidade mesmo. Então, ela tem que estar dentro desse valor. Já, por exemplo, telhas de ondulada de cimento, fibrocimento, né? Ou telhas de alumínio. Veja que a inclinação dela é pequena, pode ser de 2, 10%, certo? Um pouco menor que essa, mas essa é bastante pequena, né? Mas ela, o mais comum que a gente usa mesmo é essa ondulada, certo? Então 10%. Mesmo raciocínio do outro, certo? Se ficar menos que isso, pode facilitar a infiltração. Eu posso, a inclinação dela é menor, por quê? Porque são telhas maiores, então tem menos pontos de infiltração. Telha cerâmica são muitas, né? Então tem muitos pontos de infiltração. Por isso eu uso um pouco menor. E ver, ela pode ficar até 90 graus ó, inclinada. Por quê? Porque elas são parafusadas. Como ela é parafusada, eu posso botar ela até na vertical parafusada, que ela vai ficar presa lá, nunca vai cair. Porque a cerâmica não é parafusada nem nada, né? Ela é só apoiada lá pela gravidade. Então ela cai, se botar um ângulo muito elevado, né? Isso aqui fica muito vertical. Então esses tipos de telha, tranquilamente, certo? E para eu calcular para meus pilares ou terças, eu tenho que saber o peso do telhado, né? Então cada telha vai ter a quantidade que eu vou usar por metro quadrado, serve também para comprar as telhas, né? Isso já considerando já o transpasse. Eu tenho que calcular o peso do telhado tanto com a telha seca como com a telha saturada. Ela é saturada de água, certo? Quando chove, absorve a água, né? Ela fica mais pesada. Então, ela saturada é a parte que eu calcular o peso total que vai estar na estrutura. Ela seca já é quando o telhado fica mais leve, que eu tenho que calcular também para ver a ação do vento, né? Pode também empurrar o telhado, certo? Ele é muito leve. E aqui tem algumas simplificações bem calcular para pequenos galpões, certo? Galpões muito altos, grandes, já é um cálculo mais complexo. Eu já recomendaria vocês mandarem um engenheiro calcular, um engenheiro civil, né? Mas construções simples pode usar isso daqui. Então, se a cobertura for francesa, por exemplo, o telhado vai pesar o peso completo, né? Com tudo, já vai pesar 150 quilos por metro quadrado, já considerando o peso da madeiramento. Se for telha de fibrocimento ondulada, pesa 100, né? Tem menos madeira, etc. Então ele em si é mais leve, então já pesa menos. E sobrecarga do vento, a gente pode considerar em torno de 60 kg por metro quadrado. Tanto por vento como pessoas andando, coisa e tal. Então, quando for fibrocimento, eu vou usar 160 para calcular o peso total do meu telhado, por metro quadrado, né? Pronto, a nossa terça, ó, tem uma tabela que eu vou mostrar a seguir que facilita muito. Só basta a gente saber o nome de todos esses elementos. Essa parte de baixo aqui é linha, essa aqui é montante, escora, mão francesa, perna. Não precisa decorar não, é só consultar, tá bom? Então, ó, eu só basta usar essa tabela. Se a minha estrutura for com telha de barro, telha cerâmica, eu uso essa tabela. Se for com telha de cimento amianto, que é fibrocimento, eu posso usar essa tabela. Vamos usar a de cerâmica, certo? Então vamos lá. Primeiro eu tenho que respeitar essas condições, porque como isso aqui foi uma tabela, ela foi baseada em alguns valores. Se a gente usar valores diferentes disso daqui, a gente vai ter que realmente calcular mesmo matematicamente à mão, tá bom? Se não, se tiver dentro desses valores, pode respeitar, que aqui já foi feito o cálculo. Então a inclinação do telhado tem que ser no máximo 21,8%. Distância entre as tesouras tem que ser menor ou igual a 3,5, então de uma tesoura para outra, 3,5 de vão no máximo, certo? Distância entre caibros de 50 centímetros no máximo. E a madeira ela tem que ter essa resistência, né? Então tem que pegar uma madeira que no mínimo tem essa resistência. Pode ser maior, menor não. Se for menor, vou ter que calcular também, certo? Tem essas resistências aqui. Atendendo a todos esses critérios, a gente vai dimensionar. Só basta a gente saber isso, ó, o comprimento do vão. O vão é o que? Essa distância da vão da tesoura, daqui para cá. Então, se essa distância for, por exemplo, 5 metros, eu uso esses valores. Se ela for 6,5, eu arredondo para maior pela segurança, né? Então eu uso de 7. Mesmo ela tendo 6,5, eu não vou usar 5, né? Porque 6,5 é maior que 5, então eu vou sobrecarregar a minha tesoura. Então eu venho para o maior. Então sempre arredondo para cima, até no máximo vão de 15 metros. Mais de 15 metros de vão, aí vocês vão ter que calcular mesmo, tá bom? Abaixo disso pode usar a tabela. Então vamos supor que é 10 metros de vão. Então eu vou usar essa aqui, a coluna do 11, ó, comprimento de 11. Quais informações eu tiro daqui, ó?
Classe da tesoura, tipo 3. Então, ó, classe é essa numeração, tá vendo? Classe da tesoura, tipo 1, 2, 3, 4. Então, vai ser esse formato minha tesoura. Número de textas, flechais e cumieiras, 7. Então, flechais são a última terça que fica aqui embaixo, certo? Vai ter um flechal aqui e um flechal aqui. As intermediárias são terças. E a mais alta a gente chama de cumieira. Então tem que ter 7. Então seria um em cima, 3 desse lado e 3 desse lado, certo? Seria um flechal mais duas terças intermediárias, uma cumieira. Do outro lado a mesma coisa. Duas terças intermediárias e um flechal, que é uma terça também, certo? Só fica no canto. E aqui a dimensão de cada peça. Por exemplo, a medida da cumieira vai ser uma madeira de 7,5 cm por 23 de altura. Essa é a seção da madeira. Se for, por exemplo, a linha, certo? Se esquecer a linha, essa parte de baixo. Vai esquecer, pode consultar. Ó, linha, tá vendo? Vamos ver, ó, linha. Vamos ver esses três elementos, como vai ser a linha. Esse inclinadinho aqui, ó, é perna. E esse principal aqui é pendural. Então, vamos ver que tipo de madeira eu vou usar para cada um. Então, linha. Vem aqui na 7, né? Então, vai ser, cadê? 7,5 centímetros de largura por 18 centímetros de altura. Eu tenho que usar essa madeira aqui. A perna vai ser 7,5 por 23. E o pendural 7,5 por 11,5 de altura. Então pronto, daqui já tem todas as dimensões da peça. Então só eu montar aqui, pecinha por pecinha, que for tipo 3. Muito simples, né? Então atendendo isso aqui, ó, só usar essa tabela. Bem simples a aplicação, né? Então pronto, pessoal. Isso aí foi o nosso dimensionamento, a nossa parte de cobertura para as instalações, certo? Espero que tenha ajudado. Se tiverem dúvidas, é só entrar em contato. Obrigado pela atenção e tchau.